A noite era pesada, carregada de expectativa. Desde cedo, as redes sociais ferviam com boatos, vídeos de bastidores e hashtags que não saíam do topo dos assuntos mais comentados. Ratinho versus Moraes, o duelo final, diziam os internautas, como se o Brasil estivesse prestes a testemunhar não apenas um programa de TV, mas um verdadeiro julgamento público transmitido em rede nacional. O cenário do estúdio havia sido reformulado para a ocasião. O palco central, cercado por arquibancadas repletas de espectadores, parecia mais uma arena do que um ambiente televisivo. Telões gigantes exibiam imagens históricas da democracia brasileira, enquanto a iluminação alternava entre tons dramáticos de azul e vermelho, simbolizando tensão e confronto. Tudo havia sido pensado para transformar aquele encontro em um espetáculo inesquecível. Ratinho entrou primeiro, aplaudido de pé pela maioria da plateia. Usava seu habitual terno escuro, mas sem gravata, transmitindo a imagem de um homem do povo, despojado, direto. Ele caminhou pelo palco cumprimentando alguns espectadores, acenando para as câmeras e distribuindo aquele sorriso carismático que o tornara um ícone popular. Mas por trás do sorriso havia firmeza. Ele sabia que não estava ali para entreter, mas para enfrentar um dos homens mais poderosos do país. Poucos segundos depois, o clima mudou radicalmente. Quando o nome de Alexandre de Moraes foi anunciado, uma mistura de aplausos e vaias tomou conta do estúdio. O ministro entrou sério, acompanhado de seguranças discretos, mas visivelmente tensos. Sua expressão era dura, o olhar penetrante. Ele caminhava com a solenidade de quem carrega a toga invisível, mesmo fora do tribunal. Ao contrário de Ratinho, não cumprimentou a plateia, apenas se dirigiu diretamente à cadeira reservada para ele no centro do palco. As câmeras captaram o contraste. De um lado, o apresentador carismático, abraçado pelo público. Do outro, o magistrado imponente, distante, símbolo da autoridade institucional. O silêncio que se seguiu à entrada de Moraes parecia anunciar o peso do que estava por vir. O mediador do debate, um jornalista veterano conhecido pela imparcialidade, deu início ao programa com uma introdução solene. Explicou que aquele encontro não era apenas uma entrevista, mas um diálogo necessário sobre os rumos da democracia, a liberdade de expressão e os limites do poder. Ressaltou que o Brasil estava dividido, que a tensão era palpável, mas que a TV tinha a missão de abrir espaço para o confronto de ideias. O Brasil precisa ouvir, disse concluindo dando a palavra aos convidados. Ratinho foi o primeiro a falar. Com voz firme, começou lembrando que vinha de uma família simples, que construiu sua carreira com esforço e que sempre deu espaço para o povo em seu programa. Disse que estava ali não para defender interesses próprios, mas para representar milhões de brasileiros que se sentiam sufocados, censurados e silenciados. Falou da importância da liberdade de expressão como pilar da democracia e afirmou que não aceitava viver em um país onde o cidadão comum tem medo de dizer o que pensa. A plateia reagiu com aplausos intensos, gritos de apoio e até choros emocionados. O clima era de catarse coletiva. As câmeras registravam rostos que pareciam sentir na pele cada palavra do apresentador. Ratinho, percebendo o impacto, concluiu sua fala inicial com uma frase que incendiou o ambiente. Se a voz do povo não cabe nas urnas, ela explode nas ruas, e ninguém pode calar isso. Moraes em seguida tomou a palavra. Sua voz era grave, pausada, carregada de autoridade. Ele começou dizendo que respeitava a trajetória popular de Ratinho, mas que não podia permitir que um comunicador confundisse liberdade com irresponsabilidade. Afirmou que a democracia brasileira estava sob ataque de desinformação, de campanhas orquestradas para minar as instituições e que seu dever como ministro era proteger o Estado de Direito. Ressaltou que decisões impopulares, por vezes, são necessárias para preservar o país do caos. Não há democracia sem limites, disse Moraes, olhando fixamente para Ratinho. E não há liberdade absoluta quando ela ameaça destruir a própria liberdade dos outros. A plateia reagiu com vaias e aplausos misturados. Alguns gritavam censura, outros aplaudiam em respeito ao ministro. O clima de divisão era visível, e as câmeras exploravam cada reação, cada gesto, cada olhar. Foi então que o inesperado aconteceu. Moraes sinalizou para a produção, e no telão começaram a aparecer documentos.
Eram imagens de supostos relatórios sigilosos que vinculavam programas de TV populares a financiamentos obscuros de empresários investigados. Entre os nomes citados estava o de Ratinho. A plateia silenciou. O choque era geral. O ministro, com expressão austera, declarou: "Quando um comunicador se coloca acima da lei, ele deixa de ser a voz do povo e passa a ser cúmplice de interesses escusos. Aqui estão as provas." Ratinho permaneceu imóvel, encarando o telão. As câmeras mostravam sua expressão séria, sem desespero, mas também sem sorriso. O público esperava sua reação como quem aguarda o desfecho de um suspense cinematográfico. Moraes parecia confiante de que havia desferido o golpe fatal, de que a credibilidade do apresentador havia sido destruída em rede nacional. Mas, num gesto calculado, Ratinho se levantou calmamente. Caminhou até o centro do palco, pediu ao mediador que lhe desse alguns minutos e encarou a plateia. A tensão era tão intensa que se podia ouvir o som das câmeras girando. E então, com voz firme, ele começou a desmontar a narrativa do ministro. Ratinho disse que já esperava ataques pessoais. Disse que sabia que enfrentaria dossiês, acusações e tentativas de silenciamento. Mas afirmou que aqueles documentos não eram prova de crime, e sim fruto de uma máquina de intimidação que vinha sendo usada contra jornalistas, comunicadores e até cidadãos comuns que criticavam decisões judiciais nas redes sociais. A plateia explodiu em gritos e aplausos. O estúdio parecia tremer. Moraes, pela primeira vez, perdeu a compostura. Pediu à produção que cortasse o microfone de Ratinho. Ordenou então autoritário que as imagens não fossem exibidas. Mas, para surpresa geral, o diretor do programa interveio ao vivo. "Ministro, com todo respeito, não podemos cortar. O Brasil inteiro está assistindo. Já está sendo replicado online. Não temos como controlar." A plateia foi ao delírio. Ratinho ergueu as folhas de papel como se fossem bandeiras de guerra e, olhando fixamente para as câmeras, disparou. "Isso aqui é prova de que não querem apenas calar Ratinho. Querem calar você, você e você aí de casa. Querem transformar a democracia em espetáculo controlado. Mas o povo não é marionete." Os gritos de liberdade ecoaram pelo estúdio. Gente chorava, gente pulava, gente erguia cartazes improvisados. As redes sociais já estavam em polvorosa. Hashtags como "Ratinho liberado" e "Censura nunca mais" disparavam no topo dos trending topics. O Brasil mais uma vez parava para assistir ao espetáculo. Nos bastidores, uma cena quase cinematográfica aconteceu. Um assessor aproximou-se do diretor do programa e então ameaçador disse: "Se isso continuar, haverá consequências jurídicas graves para a emissora." O diretor, visivelmente nervoso, respondeu: "Eu não tenho mais controle. Está tudo replicado online. Mesmo que eu corte, não adianta. O que foi dito já está no mundo." Esse diálogo vazou minutos depois, captado por um microfone esquecido aberto. A cada minuto, a situação fugia ainda mais do controle institucional. O intervalo terminou, e as câmeras voltaram. O mediador, tentando manter a calma, anunciou o retorno com a voz trêmula. "Estamos de volta, senhoras e senhores, para dar continuidade ao debate que já entrou para a história. Pedimos serenidade, pedimos respeito, mas sabemos que o Brasil inteiro está acompanhando com atenção o que acontece neste palco." A plateia respondeu com aplausos e gritos, e o segundo bloco começou. Moraes tomou a palavra de imediato. Sua voz era mais grave, quase ameaçadora. Acusou Ratinho de espalhar documentos falsos, de manipular a opinião pública e de colocar em risco a própria democracia. Disse que já havia solicitado perícia imediata sobre os papéis exibidos e que, caso fosse comprovada a falsificação, o apresentador poderia responder judicialmente. Ninguém está acima da lei, nem mesmo aclamados comunicadores. A fala do ministro tinha peso. Alguns espectadores na plateia se calaram. Outros murmuravam preocupados, mas Ratinho esperava pacientemente sua vez. Quando recebeu o microfone, fez uma pausa dramática, respirou fundo e então disse: "Ministro, se eu fosse um farsante, se esses documentos fossem falsos, o senhor não estaria tão preocupado em cortar meu microfone. O senhor estaria rindo, zombando de mim. Mas não. O senhor tentou interromper, tentou impedir. Isso é medo. Medo da verdade." A plateia veio abaixo em aplausos. Ratinho, percebendo que tinha o público em suas mãos, decidiu ir além.
contou que nas últimas semanas havia recebido inúmeras ameaças veladas, telefonemas anônimos e até recados enviados por terceiros, pedindo que desistisse de tocar nesse assunto. Disse que sua própria família estava sendo monitorada. As câmeras captaram o rosto emocionado de sua esposa e filhos na plateia, confirmando com lágrimas nos olhos o que ele dizia. Eu não sou herói. Não sou mártir. Sou apenas um homem que não aceita viver ajoelhado. E se eu tenho que cair por dizer a verdade, eu caio de pé. O estúdio explodiu em gritos de apoio. O público gritava, Ratinho! 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 O mediador tentava acalmar, mas era inútil. A plateia havia se tornado parte ativa do espetáculo. Moraes, cada vez mais pressionado, levantou-se e caminhou até o centro do palco. Com um dedo em risto, acusou Ratinho de fomentar histeria coletiva, de jogar contra as instituições e de colocar em risco a segurança do país. Isso não é televisão, isso é incitação. Mas nesse momento algo inesperado aconteceu. Ratinho levantou a mão pedindo silêncio e disse calmamente, Ministro, o senhor acha que está me enfrentando? Mas não está. O senhor está enfrentando essa gente aqui, esse povo aí de casa, milhões de brasileiros cansados de serem tratados como súditos. O senhor não está discutindo comigo. O senhor está discutindo com o Brasil. Foi um golpe retórico devastador. A plateia ficou em êxtase. As redes sociais travaram com o volume de postagens. Jornalistas em redações corriam para escrever editoriais de emergência. O clima não era mais de um simples programa de televisão, era de um levante popular em tempo real. O mediador, vendo que a situação estava à beira do caos, anunciou um rápido momento de réplica controlada. Mas Ratinho aproveitou para soltar outra bomba. Revelou que tinha em mãos áudios de bastidores de políticos e ministros discutindo estratégias para controlar narrativas na imprensa. Disse que os áudios não estavam com ele no palco, mas já haviam sido distribuídos a jornalistas independentes, que publicariam tudo em questão de horas. Podem me calar aqui, podem até tentar me prender, mas o que está vindo à tona não depende mais de mim. A verdade já foi plantada e vai florescer. Moraes empalideceu. A câmera deu um close em seu rosto e a tensão era visível. Ele sabia que, independentemente do que dissesse, a semente da dúvida e da indignação já havia sido lançada no coração de milhões de brasileiros. O mediador, completamente perdido, pediu outro intervalo, mas dessa vez a plateia reagiu com fúria, gritando, não, não, continua! O programa, que deveria durar 1 hora, já estava no ar há quase 2, sem cortes reais, porque cada segundo era notícia. O clima era de confronto aberto, e todos sabiam, o pior ainda estava por vir. O estúdio estava em ebulição. O duelo entre Ratinho e Alexandre de Moraes já tinha ultrapassado os limites de um simples programa de televisão e se transformado em um acontecimento histórico, transmitido para milhões de brasileiros em tempo real. Nas ruas, bares lotados exibiam o confronto em telões. Nas redes sociais, hashtags subiam aos trending topics em uma velocidade nunca antes vista. E na própria plateia, as reações iam do aplauso ensurdecedor à perplexidade diante das provocações trocadas ao vivo. Moraes, percebendo que havia perdido terreno nos blocos anteriores, decidiu partir para o ataque derradeiro. O ministro, com a postura imponente que sempre carregava, bateu na mesa e ergueu a voz de forma grave e calculada. Ratinho, você pode engamar parte do povo com seu jeito popular, pode gritar e fazer piada, mas a verdade é que você está inflamando multidões contra a democracia. Eu tenho documentos, investigações e provas de que seu discurso tem incentivado ataques às instituições. E não pense que estar aqui, diante das câmeras, vai te salvar. A justiça não se curva ao espetáculo. As palavras ecoaram pelo auditório como um trovão. O silêncio foi imediato. Os jornalistas presentes já se inclinavam para a frente, atentos, farejando o que poderia se tornar uma bomba política. As câmeras focaram o semblante de Ratinho, sério, atento, mas com aquele brilho nos olhos que antecedia uma reação inesperada. Ele respirou fundo, ajeitou o microfone e respondeu num tom firme, sem elevar demais a voz. Ministro Moraes, com todo respeito, ou melhor, sem respeito nenhum dessa vez, o senhor pode ter todos os documentos, todas as investigações, pode até mandar cortar a luz desse estúdio.
Mas tem uma coisa que o senhor não tem: o coração do povo brasileiro. E isso, sinto muito, mas não se compra com canetada nem se cala com censura. A plateia explodiu em aplausos, gritos e assobios. Era como se cada pessoa ali dentro tivesse encontrado em Ratinho a coragem de dizer aquilo que tantos pensavam, mas não ousavam expressar publicamente. Moraes tentou retomar o controle. O populismo barato não vai te proteger, Ratinho. A história mostra que quem atenta contra as instituições acaba respondendo por seus atos. E você não será a exceção. Mas dessa vez, Ratinho não esperou. Levantou-se de sua cadeira, andou até o centro do palco e pediu que as câmeras o acompanhassem. O diretor, sem hesitar, autorizou. A imagem dele em pé, com o microfone na mão, se tornou icônica naquele instante. Ministro, o senhor fala de história? Então vamos falar de história. Quem vai ser lembrado como guardião da democracia? Aquele que dá voz ao povo ou aquele que cala as vozes que não lhe agradam? O senhor pode até tentar me intimidar, mas não vai calar o Brasil. Porque hoje, aqui e agora, cada palavra minha ecoa nas casas de milhões de famílias. E eu te digo, não sou eu que falo sozinho. É o povo que fala por minha boca. A plateia se levantou em peso. O estúdio virou um estádio, com aplausos e gritos de Ratinho, Ratinho, Ratinho. Até mesmo parte da equipe técnica, que normalmente se mantinha neutra, não conseguiu conter a emoção. A força daquela cena era inegável. Moraes, visivelmente desconfortável, tentou sorrir ironicamente, mas o gesto saiu forçado. Ele percebeu que estava sendo engolido pelo espetáculo, que a sua autoridade jurídica se esfarelava diante da autoridade popular que Ratinho encarnava naquele momento. E então veio o golpe final. Ratinho ergueu um dossiê que até então estava sobre sua mesa e mostrou para as câmeras. Já que o senhor gosta tanto de falar em documentos, aqui está um que mostra quanto dinheiro público foi gasto em festas, jantares e luxos por membros do próprio STF. O senhor fala em proteger a democracia, mas quem protege o bolso do trabalhador? Quem protege a saúde e a segurança desse povo? Enquanto a elite se banqueteia, o brasileiro rala para pagar arroz e feijão. O estúdio quase veio abaixo. As pessoas gritaram, aplaudiram, algumas chegaram às lágrimas. Moraes, em choque, não conseguiu formular uma resposta imediata. Seu rosto, normalmente impenetrável, agora denunciava irritação e desconforto. Ele ajustou o microfone, pigarreou, mas foi interrompido por mais uma onda de aplausos que simplesmente não parava. Os comentaristas políticos, em tempo real, já decretavam nas redes sociais: Ratinho cala Moraes em rede nacional. Embate histórico, povo contra Supremo. O apresentador venceu o ministro. As manchetes se escreviam sozinhas. Percebendo que o clima era irreversível, Moraes encerrou sua participação de forma seca, quase como uma fuga. Esse circo não me interessa mais. A história vai julgar. E retirou o fone de ouvido, desligando-se da transmissão. A imagem de sua saída abrupta correu o país como símbolo de derrota. Ratinho, por sua vez, permaneceu firme, olhando para a câmara e concluindo: Pois é, ministro, a história vai julgar sim. Mas hoje, diante de milhões, quem falou mais alto foi o povo. E o povo não aceita ser calado. A plateia vibrou, como se fosse um gol em final de Copa do Mundo. O estúdio tremeu. E naquela noite, todos sabiam: Ratinho havia não apenas vencido o embate, mas marcado um capítulo inesquecível da televisão e da política brasileira.